grande espírito, cuja voz eu ouço nos ventos e cujo sopro dá vida ao mundo, ouça-me. Eu estou na sua frente como uma das suas muitas crianças. Olhe para mim. Eu sou pequeno e fraco e preciso da sua força e sabedoria. Deixe-me andar em beleza e meus olhos sempre a olhar o pôr do sol vermelho e púrpura. Que as minhas mãos respeitem as coisas que você criou e os meus ouvidos ouçam a sua voz. Dê-me sabedoria para que eu possa reconhecer as coisas que você ensinou ao meu povo e a sabedoria que você escondeu em cada folha e em cada rocha. Ajude-me a estar sempre preparado para chegar em você, com as mãos limpas e olhos sinceros, para que o meu espírito chegue em você sem sentir vergonha, quando a vida desaparecer como o pôr do sol, sem sentir vergonha. Sem sentir vergonha. Isso é como os índios Sioux oraram em tempos antigos e hoje ainda oram. O mito da criação tem um profundo entendimento e um amor infantil para todas as criaturas. Uma forma de ver o mundo que foi totalmente perdida. Nós, homens que surgimos da natureza, agora somente a exterminamos e desprezamos. A triste verdade é que já abrimos a caixa de Pandora e não dá para voltar para um mundo que está seguro da loucura nuclear. Segurança existe só na mente. Cada tentativa de controlar a energia nuclear é impossível. Não há nenhuma possibilidade de destruir a radioatividade. Ela vai acabar com a humanidade. Gerações vão sofrer de dores inimagináveis. Eles dizem que a energia nuclear é uma tecnologia de ponte. Mas uma ponte só pode ser construída quando souber a qual costa quer chegar. Mas já faz tempo que o macaco louco e nu que se chama homem perdeu conta da costa. Como uma praga enlouquecida, ele leva todos os vivos ao desastre. Muitos especialistas acreditam que nós vamos nos destruir já no próximo século. A ganância enorme, o egoísmo e a estupidez das pessoas vai tornar isso possível. Cada ser vivo que demandou mais energia do que estava disponível já não existe mais. Desde o início do século passado, a energia é a maior potência mundial. Em um mundo onde temos que lidar com limites, é necessário compreender que 9 das 10 maiores empresas do mundo ganham muito dinheiro ultrapassando esses limites. Isso significa que tem uma contradição insolúvel entre poder econômico e responsabilidade ecológica, que não pode ser resolvida sem alterar estruturas econômicas. E isso não é só o caso especialmente em relação da energia nuclear, mas também das grandes empresas na indústria de carvão e do petróleo. Todas essas empresas não só esgotam o futuro e assim determinam o destino das pessoas, mas também destroem o destino das gerações futuras. Não haverá um futuro pacífico e livre de conflitos se não respeitamos esses limites e reduzimos o poder dessas empresas. Ninguém pode ignorar esse ponto. Por isso, esse século será um século de reconstrução total, um século de violência e dos conflitos de distribuição e, eu gostaria de dizer, de descivilização da humanidade. Essas são as alternativas que estão à nossa frente hoje. Nós, a espécie humana racional, estamos nos envenenando para sempre e matando nossos filhos da maneira mais brutal. Os militares santificaram a tecnologia nuclear com sangue. O teste crucial e bem-sucedido foi realizado em Alamogordo, no deserto do estado do Novo México. Aproximadamente 3 semanas depois, a bomba de urânio Little Boy foi detonada em Hiroshima,
3 dias depois, a bomba de plutônio Fat Man explodiu sobre Nagasaki. Uma das duas bombas poderia acabar com a guerra mundial, mas eles tinham os 2 tipos de bombas e ambos devem ser testados. Em 1986, o número de ogivas nucleares no mundo chegou a 70.481. Hoje ainda existem 22.000 ogivas nucleares no planeta, que tem mais do que 1000 vezes o poder explosivo da bomba de Hiroshima. Isso mostrou que uma guerra atômica é possível. Há falta de escrúpulos de usar armas nucleares? A corrida armamentista nuclear começou. Essa foi a Guerra Fria. O medo de uma guerra nuclear estava na mente de todos. E nesse momento veio a palavra-chave: uso pacífico da energia nuclear. Então, transformar algo que ameaça o mundo com terror em algo aparentemente útil. Muitos físicos nucleares usaram isso como uma desculpa, até o Albert Einstein, pois sem eles nunca teria sido feita uma bomba atômica. Verstanden und haben auch diese Parole ausgegeben, bis hin zu Albert Einstein. Und das heißt, es hat eine Hypertrophie. Isso significa que tinha uma hipertrofia da ciência e política de que muito poucos conseguiram escapar. Quem criticou isso foi estigmatizado, declarado louco e não levado a sério. Até a situação absurda em 1957, quando a lei da energia atômica foi aprovada na Alemanha, que abriu o caminho para a energia nuclear, e um único membro do parlamento alemão foi contra. Ele foi o único professor de ciência natural no parlamento alemão, Karl Bechert. Ele era um cientista respeitado, até reitor da universidade, e também sentou no parlamento. Mesmo assim, foi taxado de analfabeto, que não entendia nada, até pelo seu próprio grupo parlamentar. Auch in seiner eigenen Fraktion, als sei der letzte Analphabet, der nicht begriffen habe. Ao falar sobre os perigos da energia nuclear, primeiro precisamos explicar que um acidente pode causar catástrofes muito maiores do que qualquer outra tecnologia que conhecemos. Enquanto isso, os belicistas seguiram as suas próprias metas. Lembro-me dos anos 20. Fui para a escola no ano 23, fiz a minha formatura e vi como ninguém levou Hitler a sério. Agora eu sinto novamente e com horror essa maneira de afastar um perigo. Eles se recusavam a acreditar que com uma participação alemã na energia nuclear, teremos quase um super Hitler. E esse super Hitler é pelo menos, se não for ainda mais, perigoso que o próprio Hitler. Ele poderia causar um holocausto de dimensões muito diferentes, e existem muitos indícios que a República Federal da Alemanha pelo menos coloca tudo à disposição para construir uma própria bomba dentro de algumas semanas, com fábricas de reprocessamento, com Kalka e com os depósitos de plutônio em Hanau.
Assim, a tecnologia foi simplesmente declarada como um objetivo civil. Inicialmente, estava prevista a construção de milhares de usinas nucleares e anunciou que a eletricidade logo seria tão barata que contadores não seriam mais necessários. No total, cerca de 110 usinas nucleares foram colocadas em operação na Alemanha. 9 dos 36 reatores nucleares originais ainda estão em operação. Globalmente, existem cerca de 440 usinas nucleares distribuídas em 30 países. Cerca de 550 reatores estão na água, em barcos e submarinos nos 7 mares do mundo. É certo que 9 reatores já afundaram em barcos. 9 superacidentes ocultados nas profundezas do mar. Uma usina nuclear custa pelo menos 5 bilhões de euros, mas por causa dos encargos imensos, tem uma vida muito limitada. O que resta é uma ruína radiante que tem que ser coberta como um mausoléu com uma nova camada de concreto a cada 20 até 50 anos, ou completamente desmontada e depositada em um lugar seguro. Ambos envolvendo um esforço incrível. É especialmente trágico quando os materiais são reutilizados. Nos Estados Unidos, eles construíram novas casas com o lixo contaminado de fábricas nucleares. Peças metálicas contaminadas de reatores antigos foram jateados e derretidos para produzir, por exemplo, utensílios de cozinha. O processo de destruição de átomos causa morte e devastação total. Isso começa com a mineração de urânio. Os povos indígenas são muitas vezes deslocados de áreas de mineração, a terra é roubada das pessoas, rios são poluídos e lagos enormes artificiais com lama radioativa são criados, contaminando regiões inteiras. Um cenário horrível. Muitos mineiros sofrem de câncer de pulmão. Na RDA, morreram oficialmente mais do que 7.000 pessoas por causa de mineração de urânio. Um reator médio precisa de cerca de 28 toneladas de combustível de urânio concentrado por ano. Mais do que 50.000 toneladas de minério de urânio têm que ser processadas. Porque somente o urânio altamente concentrado é extraído, os assim chamados tailings ainda têm mais do que 85% da radioatividade original que pode espalhar-se descontroladamente. As consequências desses resíduos são desastrosas. Produtos de decaimento radioativo, como o gás radônio, são levados pelo vento e poeira por milhares de quilômetros. No Níger, onde a maioria das pessoas ganha menos de €1 por dia, a mineração de urânio mostra a hierarquia de poder muito claro. O volume de negócios da empresa francesa-alemã Areva, que construi usinas nucleares e também possui a maioria das ações das minas de urânio no Níger, chegou a 14 milhões de euros em 2009, enquanto o produto interno bruto era só cerca de 4 milhões no mesmo ano. Cerca de 1.200 isótopos diferentes são criados em um reator, novos elementos radioativos que desagregam-se mais e passam por muitas transformações frequentemente. Há evidências de que esses produtos de resíduos continuamente escapam, mesmo durante a operação normal. Algumas substâncias não podem ser retidas. Elas são capazes de penetrar nas paredes. Isso especialmente se aplica ao trítio, que se deposita nas predisposições hereditárias e pode causar danos devastadores. Gases inertes radioativos que são produzidos constantemente, como criptônio, xenônio e argônio, acendem permanentemente em grandes quantidades pelas chaminés, e isso é absolutamente legal. Radioatividade também é liberada com a água de refrigeração nas águas receptoras. Esses são procedimentos comuns usados frequentemente para evitar os altos custos de eliminação de resíduos. Césio, estrôncio, plutônio e outros elementos radioativos são liberados no meio dos reatores e desenvolvem o seu efeito mortal.
E foi repetidamente afirmado que não existe nenhum perigo para a saúde da população. No início do século passado, as pessoas ainda acreditavam que a radioatividade era saudável. Foi usado como um aditivo em pasta de dentes e também em água de beber. Somente em 1938, aditivos radioativos foram proibidos em produtos de consumo. Ao longo de décadas, os níveis de tolerância foram reduzidos por um fator de 50.000. Mas mesmo isso pode dificilmente ser suficiente. E dois funcionários de escalão mais alto, o Sr. Minogue e Sr. Goller, da US Nuclear Regulatory Commission, divisão padrão, que define os valores de tolerância, afirmam em uma carta do ano de 1978 que não há um limite seguro. O risco já começa com o primeiro becquerel absorvido. Manter um assim chamado valor limite é, de acordo com o nosso estado de conhecimento, igual à legalização de assassinato. A regulação desses fatos científicos são determinados principalmente por interesses econômicos. Eles sempre mantêm uma saída de emergência para evitar uma possível limitação da operação das centrais nucleares e para continuar a venda de alimentos apesar de uma contaminação. O ser humano, apesar de sua inteligência e sua linguagem, e apesar da sua posição especial, ele é só um organismo comum, igual às plantas e outros animais, e submetido às mesmas regras da ecologia. A cadeia natural na ecologia consiste em produtores, consumidores e decompositores. Não há poluição ou resíduos. Depois de um curto período de tempo, eles estão disponíveis para reconstruir nova vida. Muitos radionuclídeos são elementos artificiais que não ocorrem na natureza. Nós produzimos grandes quantidades de resíduos e poluentes que são estranhos na natureza e não podem ser decompostos. Desta forma, nós nos envenenamos e a todas as outras criaturas. Em áreas contaminadas, decorre uma extinção em massa de animais. Os pássaros caem do céu e desaparecem quase completamente de tais lugares. É bem possível que a extinção em massa de abelhas também esteja relacionada com este facto. Insetos observados têm deformidades graves, assim como as plantas. Também é certo que a destruição das florestas está relacionada com a radioatividade e deve ter começado na década de 50. Isso se manifesta nos decrescimentos em todo o hemisfério norte, mesmo no Himalaia. Algo semelhante nunca foi observado na história das florestas. Radionuclídeos radiantes não é possível de serem destruídos. Sua radiação decai apenas de acordo com a sua meia-vida radioativa. Depois da expiração da meia-vida, a metade do valor ainda existe. A regra geral diz que temos que manter os radiantes estritamente fora do nosso ambiente até pelo menos 10 vezes do seu período de meia-vida. Mesmo o urânio empobrecido tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Nosso sistema solar tem essa idade. Isso significa que temos essas coisas para sempre e eles vão radiar para sempre. Acendemos um inferno na Terra que nunca mais poderemos apagar. Na biosfera, a loucura pode distribuir-se livremente. Nós não podemos descontaminar. Nós destruímos a nós mesmos. E isso não está sendo compreendido porque os cientistas afirmam que é inofensivo. O vento distribui os radionuclídeos em todo o mundo, o que infelizmente não reduz a radiação. Na proporção em que as danças eram sempre mais frenéticas, o ar era mais fino e mais difícil de respirar.
Eles caem com a chuva e deixam um ato de destruição. Por causa de suas vivificantes propriedades, a água era o elemento central em muitas culturas iniciais. A água radioativa não pode ser chamada mais de fonte de vida. Pelas cadeias alimentares, as partículas radiantes se acumulam em nossos corpos. Em algumas espécies biológicas, há uma grande acumulação de radioatividade. E dentro do nosso corpo, e isso que é o terrível, as partículas podem ser absorvidas em todos os lugares, em todos os órgãos. Elas podem superar a barreira mãe e filho, elas podem ser inaladas e ir diretamente para o cérebro e se fixar lá. E os emissores alfa raiam como um sol para as células vizinhas. Esse fato é banalizado com a afirmação que a emissão alfa pode ser bloqueada com uma folha de papel. Isso é correto, mas se uma partícula fica no nosso corpo, por exemplo, no pulmão, a célula vizinha não tem nenhuma folha de papel para proteger-se. E a ciência já provou que essa radiação causa câncer. Mas ela ainda causa outras coisas. Partículas podem ir para o sêmen e óvulo, causando alterações cromossômicas e modificar o ADN humano, que causa deformações. Isso significa que o código genético dos seres humanos pode ser alterado com todas as terríveis consequências de deformidades. Processos de divisão celular ficam muito menos estáveis do que em organismos saudáveis. Muitos distúrbios aparecem como quebras cromossômicas e no sistema de enzimas que geralmente podem causar distúrbios metabólicos graves. As vidas das pessoas são simplesmente piores. Elas são desestabilizadas e o sistema imunológico fica mais vulnerável. As consequências não só são a leucemia, mas uma grande quantidade de diferentes doenças. A população está ficando pior, e isso é uma perspectiva terrível. É uma vantagem do lobby nuclear que o ser humano não tenha nenhum órgão que diretamente possa detectar a radiação. Devido ao período de latência, podem passar muitos anos entre o início de um defeito e o aparecimento dos primeiros sintomas. Pode demorar 30 a 50 anos até o câncer mostrar-se. A relação causal não pode ser mais detectada, mesmo que seja cientificamente presente. E quando uma pessoa morreu de câncer, ela é geralmente queimada ou enterrada. Quando queimada, a partícula passa pela chaminé mais uma vez para o ambiente. Quando enterrada, precisa de um pouco mais de tempo até a partícula novamente voltar pelas raízes das plantas à superfície. É por isso que dezenas de pessoas podem morrer da mesma partícula. Normalmente, danos genéticos são visíveis a partir da terceira geração. Experiências com moscas de frutas irradiadas mostraram que a sua capacidade de viver diminuiu após algumas gerações para 50%. Em ratos foi encontrado um novo tipo de câncer de intestino após a 25ª geração, que também é hereditária. Experimentos em animais mostraram que as novas gerações tinham habilidades mentais inferiores e foram mais agressivas. Psicólogos e cientistas norte-americanos documentaram estudos que, ao longo prazo, os seres humanos também apresentam defeitos mentais distintos. Investigações demonstraram que, devido à precipitação radioativa, a mortalidade infantil e o número de natimortos aumentaram dramaticamente. É provado que os genes humanos em esperma e óvulos são literalmente 1 milhão de vezes mais resistentes à radioatividade do que embriões, fetos e bebês, por causa de sua enorme divisão celular e maior crescimento. Hoje vemos, especialmente no Iraque, Bósnia, Kosovo e Afeganistão, exemplos distintos de mortalidade infantil. O diretor de cinema Friedrich Wagner documentou sua experiência no filme Deadly Dust, um filme sobre munições de urânio usadas desde 1991 pelos aliados em inúmeras guerras.
No Hospital Infantil de Basra, eu ouvi do Dr. Jenan Hassan que o câncer se espalhou hoje 10 vezes mais do que antes da guerra, em 1991. E o número de bebês nascidos com deformação é 20 vezes maior do que antes. Para o médico, a causa é óbvia: munição de urânio. Antes da guerra, as mulheres perguntaram depois do nascimento se é um menino ou uma menina. Agora eles só perguntam: é saudável ou mal formado? Aqui são 3 esposas de soldados que deram à luz a crianças deformadas. Seus maridos divorciaram-se. Por exemplo, um bebê levando todos os seus órgãos internos em um saco de pele nas costas. Anormalidades que ninguém pode imaginar. O pronóstico é muito pobre. 80% morrem. Agora tudo está contaminado por causa do pó de urânio transmitido pelo ar. O ar mesmo, o solo, os alimentos, tudo é contaminado. Fontes oficiais dizem que no Iraque há pelo menos 18 regiões contaminadas onde nenhum ser humano deve viver. Também a ponte do Eufrates é altamente contaminada e custaria bilhões para limpá-la. Adicionalmente, as tempestades do deserto espalham as partículas radiantes em todas as direções. E hoje as pessoas fazem pressão contra os pais que testemunham algo tão terrível. A pressão contra os pais e os médicos para não torná-lo público, o que significa que ele tem que ser mantido em segredo. Isso é terrível e um crime de guerra. E eu me pergunto se os aliados que vieram procurar armas de destruição em massa não são os mesmos que, usando munições de urânio, eles próprios usaram uma arma de destruição em massa. Meus compatriotas americanos, as grandes operações de combate no Iraque terminaram. Na Batalha do Iraque, os Estados Unidos e a nossa aliança prevaleceram. Todos os soldados, também nossos soldados no Kosovo e no Afeganistão, vão voltar para casa com uma chance de 30 a 40% de estarem contaminados, infelizmente. E quando tiverem filhos com as suas namoradas e mulheres, a terrível verdade se manifestará. Todas as descobertas científicas e experiência medicinal mostram que o risco da radiação para os soldados é insignificante. Em 2008, na Assembleia Geral da ONU, 4 países votaram contra a proibição de munições de urânio: os Estados Unidos, a Inglaterra, França e Israel. E para mim, a estratégia... Olha, o bombardeio de Tora Bora, no Afeganistão, esse é um sistema enorme de cavernas, chamado Erez, onde Osama Bin Laden era suspeito. É também uma das maiores fontes de água do Afeganistão. Durante esses bombardeios, a área completa foi sistematicamente inutilizável e radioativa. Agora é envenenada pelas bombas e contaminada pela radioatividade. Lentamente, as pessoas morrem e não tem que ser um acidente de gravidade máxima para ser um perigo à saúde humana. Na Alemanha, há esse famoso estudo que mostra que crianças que vivem perto de uma usina de energia nuclear têm a maior probabilidade de sofrer de algum tipo de câncer.
Se você faz uma análise por 23 anos, essa quantidade de dados que cria a base dos estudos junto com 16 lugares diferentes, criou um resultado altamente significativo. E quando alguém se apresenta e fala, isso é só uma coincidência, eu me pergunto por que fizeram esse estudo caro. Por isso foram feitas milhares de piruetas incompreensíveis para eliminar esse resultado. Mas ele é verdadeiro, o método é ótimo. Ele é o maior estudo do mundo que criou um grande interesse internacional. As investigações sobre a usina nuclear Krümmel foram um contributo essencial para isso. Em setembro de 1986, muito provavelmente declarou-se um incêndio entre as duas usinas nucleares Krümmel e o Centro de Pesquisa GKSS, onde um laboratório provavelmente explodiu. E 5 anos depois desse incidente, muitos casos de leucemia começaram a aparecer entre as crianças e adolescentes nessa área. Oficialmente, foi veementemente negado, dizendo que isso não poderia ser possível, que a segurança nas usinas estava sob controle e que o aumento de leucemia não era real. Depois de 12 anos, nós, como uma comissão, tínhamos que desistir, porque nem a Procuradoria do Distrito, nem o Departamento de Investigação Estadual apoiaram a nossa investigação do incêndio. Nas clínicas não há dados sobre o próprio incêndio em Geesthacht, porque em 1991, infelizmente, eles foram destruídos em um incêndio em todos os arquivos. O que mais poderíamos fazer? É como bater em uma parede de concreto. John F. Kennedy disse em um discurso à nação: o número de filhos e netos com câncer nos ossos, com leucemia no sangue e com veneno em seus pulmões pode parecer estatisticamente insignificante comparado ao risco de radiação natural. Mas isso não é uma questão de estatística. Só uma perda de um bebê no futuro deve preocupar todos nós. Nossos filhos e netos não são números estatísticos que não têm importância para nós. A informação genética da humanidade deve ser considerada o seu bem mais valioso e qualquer intervenção artificial pela energia atômica deve ser marcada como um crime mais hediondo. Mas nós jogamos roleta russa e demos nossos danos genéticos que nós mesmos causamos às nossas próximas gerações. O famoso bioquímico Erwin Chargaff disse, em pleno acordo com Max Born e Albert Einstein, que o pior crime que os cientistas cometeram foi a manipulação dos núcleos e que a destruição do núcleo atômico e do núcleo de célula um dia no futuro levará a consequências incalculáveis. O perigo da radioatividade ultrapassa a nossa imaginação. Entre 0,5 e 0,8 miligramas de lixo nuclear produzido por 1 kWh de energia nuclear pode matar mais de 1000 pessoas. O verdadeiro desafio vem de resíduos radioativos de alto nível composto do combustível radiante que contém 99,9% da radiação. Todos os anos, cerca de 10.000 toneladas desse lixo altamente radioativo acumula-se em todo o mundo. Tudo que entra em contato com esse material está contaminado e torna-se radioativo também. O consulado governamental da ONU mencionou pelo menos 20 milhões de anos nos quais os resíduos de alto nível precisam ser mantidos longe da natureza. Um período que vai muito mais além da nossa imaginação, a considerar que a colonização da Europa Central começou somente 40.000 anos atrás. Todos os anos são produzidas 70 toneladas de plutônio. Plutônio é extremamente perigoso. Quando ele entra em contato com ar, água ou fogo, ele oxida.
Em seguida, ele flutua como uma pequena partícula que pode ser absorvida pelos poros da pele, inalada, ingerida ou bebida e dentro do corpo a menor quantidade vai, com uma certeza de 100%, causar câncer. Professor Dr. John Goffman, quem ajudou a desenvolver a bomba atômica, descobriu isótopos, era o diretor do laboratório de radiação Lawrence e um alto funcionário da Comissão de Energia Atômica, afirmou que 1 quilo de plutônio, distribuído uniformemente, seria uma dose suficiente para matar todos os seres humanos. Auf der Erde seine tödliche Dosis zu verabreichen. – 95% da exposição radioativa dos europeus vem das fábricas de reprocessamento La Hague e Sellafield. La Hague é o maior produtor de resíduos nucleares no mundo. De acordo com o World Information Service on Energy, em Paris, La Hague emite 40 vezes mais radioatividade no meio ambiente do que todas as 440 usinas nucleares juntas que estão em operação no mundo. Uma fábrica de reprocessamento é, na verdade, uma fábrica de plutônio. E isso é o nome de La Hague. La Hague é a maior fábrica de reprocessamento na Europa e é usada para extrair plutônio de barras de combustível usado. O método mais popular para se livrar do lixo nuclear é simplesmente afundar. Assim, milhões de barris foram economicamente eliminados no mar. Os britânicos e os norte-americanos eliminaram os resíduos nucleares em tambores de 200 litros em 50 locais diferentes no mar. Perto das Ilhas Farallon, cerca de 50 quilômetros da costa de Califórnia, perto de São Francisco, os Estados Unidos eliminaram 50 mil deles. Se eles não afundaram imediatamente, soldados da Marinha atiraram buracos neles. Somente em 1993, uma ordem judicial foi emitida proibindo o afundamento dos barris. Mas, de qualquer forma, quase tudo ainda acaba no mar. Especialmente as fábricas de reprocessamento despejam sua sopa radioativa por tubulações diretamente para o mar. Mesmo durante o funcionamento normal de uma fábrica de reprocessamento, sem qualquer interferência, quantidades significativas de radioatividade são liberadas no mar e também no ar. Os especialistas chamam isso de eliminação de diluição. Todos os dias, milhares de toneladas de lixo radioativo contaminado fluem pelos 2 quilômetros de tubulação diretamente para o mar. Absolutamente legal. Só em La Hague são há cerca de 33 milhões de tambores, cada um com 200 litros por ano. Greenpeace hat sowohl Messungen beim Abflussrohr gemacht. Greenpeace fez medições no tubo de descarga que percorre uma longa distância subterrânea para o mar, onde pessoas têm problemas de chegar. E Greenpeace também fez medições na chaminé, onde nós tiramos amostras com pipas. A contaminação da fábrica de reprocessamento de La Hague, na Normandia, na França, pode ser detectada ainda aqui na Alemanha, na Angra alemã. Fábricas de reprocessamento russas foram construídas diretamente sobre rios cuja água era usada não somente para refrigeração, mas também para a eliminação de resíduos altamente radioativos. A Rússia não é capaz de pagar os enormes custos para a eliminação regular. Assim, os resíduos radioativos são bombeados para o mar ou acabados em lixeiras normais. Para o projeto Manhattan, 9 reatores e 5 fábricas de plutônio foram construídos na costa do Pacífico no estado de Washington, nos Estados Unidos. Em 1943, 170 tanques de resíduos do tamanho de uma casa foram preenchidos com o resíduo líquido altamente radioativo.
Na década de 80, foi verificado que quase 60 deles não foram vazados. No total, 1,6 bilhões hectolitros de líquidos radioativos ou quimicamente contaminados foram eliminados no fundo. A maior limpeza do mundo está sendo realizada em Hanford para reduzir os danos. Na década de 60, a Comissão Americana de Energia Atômica lançou um estudo secreto no caso de um dia esses tanques serem detonados ou sabotados por terroristas. E foi verificado que, por causa da precipitação, não seria mais possível viver no hemisfério norte e no hemisfério sul somente muito limitado. Nos Estados Unidos, na França e em muitos outros países, barris radioativos foram simplesmente enterrados. E hoje ninguém sabe o que realmente é armazenados nesses depósitos chamados intermediários. Parece que não tem nenhum limite para a audácia. Enquanto o Supremo Tribunal Federal Alemão afirma que o problema da disposição final é resolvido, porque esse foi estipulado nas leis atômicas que permitiram a operação das usinas nucleares, agora experimentamos uma atitude escandalosa acerca deste tópico. A máfia afundou 30 navios recheados com resíduos radioativos perto da costa italiana. Eles também esconderam o lixo radioativo no lixo doméstico de Nápoles, que provocou manifestações violentas porque a queima desses resíduos liberados causou tanta radioatividade que muitas pessoas contraíram câncer. Então, eles demonstraram. Desde então, o lixo é enviado para a Alemanha, onde aqui é queimado. Cada dia adicional de dividir átomos significa que nós nos obrigamos inevitavelmente a armazenar e controlar mais produtos de cisão para milhões de anos. Infelizmente, não encontramos nenhuma solução para a destinação final para os resíduos altamente radioativos em todo o mundo. Isto visaria liberar as próximas gerações de qualquer ameaça nuclear, mas o inverso é o caso. Um bom exemplo da incapacidade de lidar com o lixo nuclear é a antiga mina de potássio AC2, em Wolfenbüttel, onde entre 1967 e 1978, mais de 125 mil barris foram depositados, apesar de nunca ter sido comprovado de que o lugar é seguro. Em 1969, em todos os principais jornais poderia ler a frase: cientistas, Asse é segura para todos os momentos. Essa foi a declaração com a qual eles começaram a despejar lixo nuclear em Asse. 10 anos depois do fim de depositar, aconteceu um caso grave que foi considerado o pior cenário possível. O diretor científico de Asse, o chamado Papa dos Depósitos Finais, professor Klaus Kühn, afirmou que a possibilidade de vazamento de água subterrânea pode ser excluída com muita probabilidade. Esse cenário foi definido como o pior caso, e isso aconteceu em 1988. A seguir, tudo foi mantido em segredo por 10 anos. O público estava mal informado e, finalmente, eles tinham que admitir que foi um vazamento de água em Asse. Nós entendemos somente pouco a pouco que os problemas eram muito maiores do que esperamos no início, porque em Asse há depósitos de camalite, um potássio que se dissolve quando entra em contato com água. 12 metros cúbicos de água têm que ser bombeados para fora todos os dias, porque os peritos perceberam que em breve a água salgada e o resíduo radioativo causam uma mistura radioativa incontrolável. Um outro fato é que em Asse há 3 vezes mais plutônio do que foi declarado oficialmente. Isso faz uma diferença de 19 quilos. Sabemos hoje que em Asse tem 10 a 12 vezes mais resíduos depositados do que oficialmente declarados. Também supomos que existem resíduos altamente radioativos em Asse.
É certo que o lixo tem que ser desenterrado. Os custos são estimados por mais de 4 bilhões de euros. Esse foi o projeto piloto para Gorleben, mas ninguém aprendeu com esses erros. Em Gorleben também existem enormes reservatórios de água, mas não tem uma cobertura estável. O depósito Gorleben como um depósito final era questionável desde o início. Havia fortes razões geocientíficas que foram apresentadas pelo Instituto Federal de Geociências e Matérias-Primas e pelo Serviço do Estado Niedersachsen para a investigação do solo, mas o então governador do estado Niedersachsen, Albrecht, ignorou o conselho dessas duas autoridades e escolheu Gorleben como uma localização adequada. O local para o armazenamento definitivo da herança radiante da indústria nuclear foi decidido de acordo com considerações políticas e geoestratégicas. Eles procuraram uma área mais isolada possível, perto da fronteira interna alemã antiga. Todos os anos, 400 a 500 toneladas de resíduos altamente radioativos são trazidas para cá. Depois de 5 anos, a radioatividade em Gorleben era comparável com 200.000 armas nucleares do tipo Hiroshima. Pelo menos eles não repetiram o erro de armazenar os resíduos no subterrâneo. Todos os tambores ainda são mantidos na superfície em edifícios muito seguros. O sal dá muitos motivos de preocupação. Ao longo prazo, o sal age como um líquido. O estoque se move. Além disso, o sal é um mineral muito agressivo que pode corroer outros materiais. Há minas de sal melhores e mais adequadas, mas geralmente o sal não deve ser utilizado como um armazenamento final. Há muitas razões físicas e químicas para que isso fosse considerado anteriormente. Deveria ser dito, não toque o sal, mas avalie diferentes tipos de pedra em outras áreas. E essa é a principal razão para dizer, parece que milhares de euros foram desperdiçados para uma experiência inútil como um estoque de sal em Gorleben, porque nunca deveria depositar resíduos altamente radioativos em sal. É muito perigoso. Basicamente, a geologia não é sequer capaz de prever o que pode acontecer em uma profundidade de algumas centenas de metros dentro de um período de 25 anos. Assim, é um fato que não seremos capazes de construir algo que pode ser deixado sozinho por milhares de anos. Torna-se especialmente trágico quando a necessidade para um depósito final é considerada como um problema somente técnico. Isso é especialmente o caso quando políticos e empresários responsáveis não conhecem fronteiras morais. Porque eles não têm que arcar com as consequências, ao contrário das gerações futuras, que não têm direito a voto nem possuem ações. Apenas a indústria atômica não tem nada a temer, porque o governo, com extrema estupidez, liberou-os do dever de garantir o depósito final dos resíduos nucleares. Nós naufragamos em todos os níveis e não queremos admiti-lo. O que está acontecendo no momento é basicamente como decolar de avião e não tem nenhuma pista de aterrissagem. Para resumir, nós temos energia que produz resíduos que não podemos lidar, mas ainda continuamos a produzi-los, mesmo contra a nossa informação. O principal argumento dos maiores criminosos nucleares hoje é que as usinas nucleares contribuem para a proteção do clima, embora a mineração de urânio, o enriquecimento, a construção das instalações e do armazenamento imensamente caro do lixo gerarem quantidades enormes de CO2. A afirmação de que precisamos de energia nuclear para proteger o clima
é uma grande bobagem. O parlamento detectou, por exemplo, em um trabalho muito intenso de quase um ano, que a energia nuclear resolve o problema não é porque é uma fonte de energia muito ineficiente, ou seja, que se encontra alinhada na sua lógica interna para um alto consumo de energia, mas não sobre o que precisamos hoje, ou seja, economia de energia, a inovação. Pelo contrário, eles fecham os mercados. Und es gab in den 50er Jahren, als dann E havia nos anos 50, quando então abriu o argumento de uso pacífico da energia atômica, o caminho para usinas nucleares vem produzindo com o tempo alternativas disponíveis e eletricidade renovável. Alternativen, Strom aus erneuerbaren Energien zu produzieren. As organizações ambientalistas como Greenpeace e a World Wide Fund for Nature apresentaram cenários sérios para proteger o clima, mas havia essas propostas já há mais de meio século. E eles mostraram como até então a geração de energia pode ser dentro de alguns anos baseada inteiramente em energia renovável. Die geistige Auslöschung ist unmittelbar. Lavagem cerebral sobre a questão nuclear realmente aconteceu por causa de todos os esforços para que as pessoas acreditassem que a implementação da energia nuclear é uma questão de disciplina e necessidade. Assim, tem havido real ignorância de fontes alternativas, como a energia eólica, que estava em uso na Dinamarca há alguns anos, durante a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, a energia importada não existia, e as usinas de energia eólica podem fornecer pelo menos um mínimo de fonte de alimentação. Na década de 30, havia entre 5 e 6 milhões de usinas de energia eólica nas regiões agrícolas dos Estados Unidos. Elas acabaram por ser retiradas quando as linhas de fornecimento de energia de grande porte e os telefones fixos chegaram durante os anos 40 e 50. Em seguida, tornou-se obrigatório se conectar a essas linhas de energia e as pequenas usinas foram desligadas e esquecidas. Stillgelegt worden sind. Wir hatten noch in No estado de Hessen, ainda tínhamos cerca de 2 a 3 mil proprietários com direito de fonte de água nos anos 50, mas eles foram tirados para dar espaço para a energia nuclear. Isso foi feito para não deixar uma chance para desenvolver energias renováveis e limpas. As energias limpas não poderão se desenvolver. Nós fazemos tudo com usinas de escala grande. Isso é melhor, superior e com mais tecnologia, e está mais próximo do nosso alto nível tecnológico. Das entspricht mehr unserem technologischen Anspruchsniveau. Primeiro, devemos ver o Sol com o nosso maior, melhor e com o menor preço em respeito à energia. Todos os seres vivos dependem mais ou menos da sua energia. Em segundo, cai sobre a Terra mais energia solar do que toda a raça humana poderia consumir em um ano. A alternativa à energia fóssil e nuclear, claro que é o potencial da energia solar. Esse é um enorme potencial. A obstrução maciça pelos ministérios alemães, agências e do lobby nuclear destruíram a indústria solar na Alemanha. Até 1995, o último fabricante de células solares do país desistiu. Pouco a pouco, no entanto, de novo, há uma tendência para a energia solar. Para mim, a alternativa mais razoável é um novo desenvolvimento da energia solar, que foi desenvolvido por um cientista suíço que recebeu o Prêmio do Milênio, ou seja, baseado na fotossíntese. Uma forma altamente eficaz e autossuficiente seria simplesmente colar as folhas nas janelas ou telhas. Isso significa, teoricamente, que se poderia criar azulejos em praticamente todas as cores e formas, de modo que cada casa virada para o sul iria gerar eletricidade e aí nós não precisaríamos mais de qualquer outra forma de energia. A revolução energética, que agora está clara para todos os especialistas, é composta de muitos pequenos passos. E a solução não será na produção de mais energia, mas na utilização eficiente, econômica.
O ganhador do Prêmio Nobel e especialista em energia, Amory Lovins, mostrou que o consumo de energia poderia ser reduzido a 1/20, sem o padrão de vida sofrer, e até mesmo a nossa qualidade de vida seria aumentada. O nosso sistema econômico não quer gastar menos, só quer vender e fazer mais dinheiro. E isso funciona melhor quando você produzir produtos descartáveis. Uma política de desperdício de energia e a qualidade dos produtos só brilham na superfície. O crescimento é uma tortura para a humanidade moderna. Nós somos dependentes de uma filosofia não compatível com a realidade de um mundo superpopulado e contaminado. Uma filosofia que não é compatível com o relatório Brundtland. O desconto do atacado, a publicidade e a promoção da obsolescência planejada dos produtos desperdiçam recursos preciosos em bens que, na verdade, ninguém precisa. Por exemplo, as famosas palavras de Francis Bacon, saber é poder. Quase toda a gente conhece, mas quase ninguém conhece a frase seguinte a essa. Por isso temos que torturar a natureza para descobrir todos os seus segredos. Isso é, o primeiro pilar da Idade Moderna é a dominação da natureza, e o segundo é o crescimento. O crescimento foi um pré-requisito para alcançar a riqueza, mais poder, mais riqueza. E não foi à toa que John Locke, um dos criadores do Iluminismo, disse que quanto mais modernidade, mais crescimento houver, mais o homem se torna Deus. Um erro de julgamento completo, mas continua a moldar o pensamento da humanidade moderna até hoje. Então, esses dois pilares, que nos guiam consequentemente nas guerras de matéria-prima e de energia, foram construídos no começo da Europa moderna, com as mesmas raízes, destruição de natureza e soberania sobre a natureza. Crescimento significa, nesse sentido, ter cada vez mais e mais poder. Combustíveis fósseis e grandes instalações de energia garantem poder e dinheiro. Assim, cada tentativa de convencer a indústria a repensar ela se opõe vigorosamente. Por um sistema econômico fundamentalmente errado que ignora todos os princípios ecológicos importantes, apenas uma pequena elite pode garantir um crescimento da riqueza. Um fim de exploração e da poluição de toda a natureza não está à vista. Ao contrário, ela está ficando pior cada dia, e isso não vai parar enquanto com isso se ganhar um centavo. Bem acima de 200 bilhões de euros na Alemanha fluíram diretamente ou indiretamente dos contribuintes na indústria nuclear. É o setor mais subsidiado. A economia de usinas nucleares é a maior mentira do nosso tempo. A revista Forbes escreveu: o fracasso do programa nuclear dos Estados Unidos da América é o maior desastre na história corporativa financeira. Um desastre de proporções monumentais. Só um cego ou tendencioso podia acreditar que as centenas de bilhões de dólares são bem investidos. No prazo de um tempo de 1 milhão de anos, um guarda de segurança custa vários bilhões de euros. E o esforço para controlar os resíduos de alto nível é impensável. A indústria nuclear nunca foi economicamente viável. Iria imediatamente à falência se tivesse de assumir com os custos sociais reais que causaram a si mesmos. Ela é feita mais barata porque o povo paga a conta e assume o risco. E se perguntar agora, por que ainda está sendo usada a energia atômica? Ainda assim, apesar de toda a experiência, embora já provado que a energia renovável seria mais barato mesmo, assim, quando se faz a conta, o argumento econômico para a energia nuclear tornou-se obsoleto. Em seguida fica um único ponto em que se explica manter a energia nuclear. É a própria bomba atômica. Os países inteiros nucleares nunca vão desistir de suas usinas de energia nuclear, dos seus centros de pesquisa, desde que eles tenham armas nucleares, porque senão a arma nuclear seria proibitivamente cara para eles.
e são, portanto, a única razão para ficar com a energia nuclear. Mas isso não é admitido publicamente. An der Atomenergie festhalten, aber diesen Grund öffentlich nicht zugeben. No setor nuclear, eles querem implementar sem resistência e silenciosamente projetos grandes e rentáveis. São pagas comissões de 5% a 10%. Somente neste contexto que podemos explicar por que até formuladores de políticas ambientais tentam expor para a indústria projetos atômicos. A Alemanha quebrou o acordo da ONU e vendeu tecnologia nuclear para a Argentina, Brasil, Índia, Israel, Líbia, Paquistão, África do Sul e até mesmo para o Iraque e o Irã, que receberam o mesmo número de reatores da Alemanha. A República Federal da Alemanha entregou ao Iraque toneladas de urânio para a Itália. A munição de urânio e mesmo a bomba atômica israelense foi desenvolvida na Alemanha. A tecnologia nuclear é considerada o carro-chefe das exportações alemãs. As empresas de serviços públicos têm se beneficiado desde 1935, permanecendo válida a lei nazista que por muito tempo formou a base sobre a qual o monopólio poderia desenvolver e praticar estruturas mafiosas. Somente em 1998 acabou o monopólio estatal e a oferta do mercado de eletricidade foi liberada. Supostamente, este foi o início da possibilidade de uma energia verde. Temos 4 grandes empresas de energia que têm 80% da produção de eletricidade e a dividiram sobre o país. Nós sempre dizemos em 4 zonas e em cada zona de ocupação tem um monopolista que pode ditar o preço que eles querem e opor preços injustos, porque não tem concorrência. Eu fiz uma série de estudos e olhei atentamente. Por exemplo, uma vez que as grandes empresas de energia triplicaram entre 2002 e 2007 o seu lucro, de 6 bilhões até 18 bilhões. Quem do povo conseguiu isso neste tempo? Estas empresas gigantes podem comprar e vender ao governo. Assim, a política tornou-se um membro mercenário da sociedade firmemente nas mãos dos homens de negócios. A segurança da população foi esgotada. Não são poucos os casos em que se tornou tão evidente que a empresa de energia, que a própria indústria, tem um impacto tão grande sobre a política na Alemanha. A política desviou-se longe de suas atribuições constitucionais e evoluiu para uma loja de autosserviço que está disponível para o maior lance e sem levar em conta as consequências. O Bundestag aproveitou rapidamente leis que o lobby nuclear quer e até mesmo o Supremo Tribunal abaixou a cabeça para o lobby nuclear e ignorou o direito à vida e à saúde. Muitos departamentos e agências têm sido conhecidas como um membro do Fórum Atômico para a promoção e uso da indústria nuclear. Os laços de juros também levam aos organismos de controle aparentemente independentes, como a TÜV, a estar sujeitos indiretamente ao lobby nuclear. E assim vai até a última instância. Há um contrato especial, de 1959, entre a Agência Internacional de Energia Atômica e a Organização Mundial de Saúde. Nele, a Organização Mundial de Saúde tem a obrigação de não dizer nada de ruim sobre o uso de energia nuclear. A AIEA quer que seja assim. Assim, elas permanecem em silêncio. Para mim, é totalmente inaceitável que a Organização Mundial de Saúde não possa falar sobre as consequências para a saúde, porque há esse acordo. Todo o possível está sendo feito para impedir, dizendo ser ridículo, que cientistas sérios avisem sobre falhas. Em nossas investigações, descobrimos as chamadas pequenas bolas de PAC, ou PAC, nos telhados de palha na área ao redor das instalações nucleares no rio Elbe, perto de Geesthacht. Rapidamente, outros institutos estaduais de Niedersachsen espalharam notícias que essas bolas, que também contêm plutônio, americio e cúrio, eram na verdade apenas fezes de larvas.
Você não pode tratar uma comissão científica pior usando tais argumentos, especialmente quando eles são ventilados pelo governo federal. Em geral, pode-se dizer que os físicos que eram críticos da energia nuclear em relação ao seu trabalho ou opinião pessoal não foram observados. Não só na área de especialização, mas eles também foram difamados como excêntricos e marcados como formadores de opinião que não devem ser levados a sério. Ele ainda é o mesmo hoje. Tomemos, por exemplo, a Associação de Físicos Alemães, que ainda está em um caminho firme nuclear. Atualmente, em todo o mundo, mais de 400 mil cientistas trabalham exclusivamente no desenvolvimento de novas armas. Você sempre vai encontrar cientistas suficientes que estão dispostos a ser subornados para fazer qualquer coisa. A campanha de relações públicas dirigida pelos lobbies nucleares é um sucesso total. Vemos um aumento de abortos espontâneos. Esses fatos são reprimidos, mantidos longe do público, não comunicados. A TV e os meios de comunicação não falam sobre esses fatos. Quando se trata de meios de comunicação, você pode realmente citar o velho ditado: "Quem me dá o pão para comer é a sua música que eu canto." A mídia é dependente dos grandes fornecedores de energia, de seus clientes de publicidade e, claro, não pode denunciar amplamente sobre o que realmente está acontecendo, porque isso significaria perder uma enorme quantidade de simpatias com os seus financiadores. A maior parte das mídias públicas comunica apenas boas notícias sobre a energia nuclear e afirma que ela seja energia ecologicamente limpa. Um dia depois de Fukushima, o maior lobista nuclear da Alemanha ilustrou como a energia nuclear é segura. É claro que temos uma imprensa supostamente livre, mas a imprensa é tão livre como as pessoas que são os donos das máquinas de impressão, e com isso ganham dinheiro e também influência. Nós acabamos de testemunhar isso com o segundo canal de televisão alemã ZDF, onde notamos como cabeças rolam se alguém pensa livremente. Mas se você seguir a linha do partido, só assim você será aceito. Mais de 20 anos atrás, Neil Postman descreveu em seu livro Divertindo-nos até a Morte como somos manipulados pela mídia por meio de informações de lixo, trivialidade, com muitas questões laterais e muita bobagem. Eu chamo-lhes canais de TV de alimentação de cão e gato, que, na verdade, não mostram as coisas reais, fundamentais e importantes. Perdemos a capacidade de diferenciar. Neil Postman já disse na época: nós realmente não precisamos mais de uma polícia política, nem polícia mental. Isso é feito através do entretenimento. Enquanto nós temos essa mídia de entretenimento na forma atual, uma caixa de 6 cervejinhas de supermercado, os pés em cima da mesa na frente da TV, e o povo para de pensar. Enquanto as pessoas recebem uma ajuda financeira mínima por parte do Estado alemão, eles não vão se rebelar. Então não haverá nenhuma revolução aqui, infelizmente. Enquanto a política se rebaixa à economia, o credo será primeiro o dinheiro do que a vida. Qual capitalista iria perder o negócio apenas porque a humanidade poderia sofrer com isso? E todos nós somos parte desse sistema corrompido, educado desde a infância para cooperar. Quem não se comportar como os padrões exigem ser suposto, não é promovido. Quem não cooperar na forma esperada será voluntariamente colocado sob pressão até que mude de comportamento ou de emprego. Senão, ele é demitido. E assim, tudo segue seu curso normal. As pessoas de poder não querem mudar porque isso iria prejudicá-las. E assim, mais ou menos todas as partes seguem o mesmo objetivo: um capitalismo em que os lucros são privatizados e os prejuízos são socializados. Lobistas e políticos não temem assassinos em massa ou genocídio enquanto lhes traz lucro. E embora eles coloquem milhares de gerações futuras em perigo, eles não temem consequências oficiais ou legais. Em um mundo pervertido, onde só conta o dinheiro, eles têm uma licença para matar. Capitalismo compra tudo, inclusive a consciência das pessoas. Na verdade,
Foram tomadas medidas de segurança abrangentes que, infelizmente, não têm sido tão eficazes como prometido. O que esperamos das usinas de hoje é que elas possam limitar a fusão nuclear para o núcleo. Coletores centrais e dispositivos semelhantes são incorporados. Mas nenhuma única usina nuclear alemã está perto de ser capaz de atender a esses requisitos. As usinas nucleares alemãs, que deixarão de ser elegíveis para aprovação sob a nova lei, estão todas com licenças perpétuas. Ainda têm aprovações operacionais ilimitadas. Só na Alemanha há pelo menos 100 acidentes por ano. Pequenas falhas em combinação com faltas leves poderia trazer consequências muito maiores ou até mesmo uma catástrofe. Em Berlim, temos uma escala comparativa. Acidente de falha no sistema Vattenfall. Esta expressão é justificada, porque a Vattenfall, poder planta-operador, nos mostrou quanto perigoso o funcionamento normal de uma usina de energia atômica realmente é. Nessa empresa ocorreram inúmeros incidentes graves. Em 28 de junho de 2007, a usina Krümmel chegou muito perto de um desastre nuclear quando um incêndio de óleo estourou devido a um curto-circuito em um dos transformadores. O fogo de neutrões decompõe cada material e faz com que a própria água de refrigeração se separe em hidrogênio e oxigênio. Isso pode levar a explosões devastadoras. Devido ao contínuo aumento de radioatividade, são mais e mais necessários reparos e trabalhos de manutenção. Para fazer com que o número de vítimas de radiação seja menos óbvia, são preferencialmente contratados para fazer os trabalhos de limpeza estrangeiros da Turquia ou África. Funcionários de usinas nucleares confirmaram que mesmo pessoas com deficiência mental e física foram levadas para fazer o trabalho de limpeza. Mas também muitos fatores externos representam uma ameaça. Muitas usinas nucleares em todo o mundo são erguidas em áreas sísmicas. Muitos rios que fornecem água de refrigeração também são fissuras na crosta terrestre e são, portanto, sismicamente ativos. Acidentes graves também podem ocorrer apenas na frente da sua porta. Há cerca de 400 mil embarques de material radioativo a cada ano. Seja por estrada, por via férrea, por ar ou por água, material radioativo está constantemente em movimento. Aqui também negligência criminal é a ordem do dia. Assim, o setor de transportes tem sido infiltrado pela máfia que não pode garantir a segurança nem tem interesse nisso. Porque algumas substâncias radioativas atravessam por todas as barreiras de contenção, por isso a radioatividade é emitida no meio ambiente continuamente, mesmo tendo aparentemente um transporte e armazenamento seguro. O tempo de vida oficial de um recipiente Castor é de cerca de 500 anos. Muitos especialistas acreditam, porém, que eles já apresentam sérias deficiências já dentro de algumas décadas. As centrais nucleares apresentam também uma certa ameaça terrorista. Não há uma única estação de energia nuclear que seja protegida contra ataques terroristas. Se um grande avião cair em um reator, esse não iria resistir ao impacto, não há nenhuma dúvida. Isso é basicamente provado. Cada reator também pode ser destruído por um míssil. Armas antitanques modernas também estão equipadas com munições de urânio que conseguem facilmente perfurar um aço de metal com 3 metros. Em princípio, algumas poucas pessoas, talvez até mesmo só um indivíduo em um ataque, poderia destruir a República Federal da Alemanha economicamente. Portanto, a indústria nuclear quer um controle forte da população. Isto é quase uma necessidade que é uma ameaça da democracia. Desta forma, o mundo torna-se cada vez mais a nossa prisão. Uma prisão do avanço nuclear. Tudo isso é levado para garantir o bem-estar de uns poucos.
A história da era moderna também está sempre ligada a guerras por esferas de influência nas áreas de recursos e energia. Na África é especialmente claro hoje, mas não só lá, mas também no Oriente Médio e outras regiões. Com uma grande possibilidade, vamos ter uma guerra mundial sobre matérias-primas, quando os países industrializados não mudarem a sua atitude. A probabilidade é crescente, é drasticamente elevada já hoje. Isso significa que a guerra por recursos pode tornar-se normal no século XXI. 9 países possuem oficialmente armas nucleares e, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica e a ONU, são suspeitos outros 48 para tê-las na sua posse ou estão ardentemente trabalhando em seu desenvolvimento. Uma guerra nuclear mundial não deixaria vencedor. E a ideia de que a vida humana pode continuar depois é uma ilusão. Milhões de toneladas de partículas de poeira reduziria a radiação solar e a temperatura média cairia. Os oxigênios de nitrogênio reduziriam a camada de ozono em 70%. Altas concentrações adicionais de transuranianos actinides poderiam até mesmo destruir clorofila. Em uma situação de guerra, as usinas nucleares são os primeiros alvos. Em primeiro lugar, porque ela desliga o fornecimento de energia, mas também porque é a maneira mais eficaz de destruir um país a longo prazo e torná-lo inabitável. Já há muito tempo que oficiais da OTAN e especialistas militares têm apontado o fato de que a Europa não pode mais ser defendida por causa de suas muitas usinas nucleares. As consequências de um acidente seriam fatais e poderiam superar a explosão de uma bomba atômica. Contrariamente às previsões otimistas, já houveram vários acidentes nucleares sérios. Um gás grafite reator em Windscale, hoje Sellafield, incendiou-se no ano 1957. A população teve sorte porque o vento soprou a nuvem radioativa em direção do mar. Nesse mesmo ano, explodiu um tanque que não foi resfriado suficientemente com 70 a 80 toneladas de resíduos nucleares em Mayak, na Rússia. Apesar da explosão ter ocorrido numa área subterrânea, as nuvens radioativas contaminaram 20 mil quilômetros quadrados e centenas de milhares de pessoas. Em 1979, em 3 Miles Island, Pensilvânia, nos Estados Unidos, houve mais um acidente nuclear imenso. Somente 10 anos depois foi admitido que a metade do material foi derretido. As autoridades admitem hoje em dia que existe um número de casos de câncer mais alto, mas desmentem que isso possa ser relacionado com o acidente. Em 26 de abril de 1986, 2 explosões destruíram a central nuclear de Chernobyl. Há várias especulações sobre a possível causa. Oficialmente foi erro humano. Portanto, existem indicações que houveram abalos sísmicos e que teve também uma instalação HAARP capaz de provocar terremotos por perto. E essa instalação foi destruída pelos Estados Unidos. O resultado foi uma descarga que resultou no terremoto e deixou o reator explodir. Ordens foram dadas. Todas as informações sobre Chernobyl são absolutamente secretas. As informações sobre problemas de saúde são secretas. As autoridades esperaram muito tempo e atrasaram a evacuação de 135 mil pessoas por vários dias. A unidade de grafite do reator passou 10 dias incendiando e jogou a fumaça mortal por vários quilômetros na atmosfera. Os gases radioativos alcançaram até a corrente do jato e ainda hoje circulam o globo.
As partículas radioativas de Chernobyl se distribuíram por toda a Europa. Alcançaram a Escócia, uma linha aérea de 3.000 quilômetros, e por isso não era mais possível o consumo de produtos ovinos. Até na parte norte do Círculo Polar foram centenas de milhares de renas abatidas. Mais de 20 países proibiram o consumo de alimento contaminado. O acidente também afetou a Alemanha. Toneladas de alimentos contaminados tiveram que ser destruídos porque a taxa de mortalidade dos recém-nascidos subiu significativamente. E em caso que você se pergunte qual foi a quantidade que caiu na Alemanha, foram somente alguns grãos. Mais ou menos 20 grãos de iodo e 300 grãos, nada mais que o conteúdo de um saleiro, de Césio 137. Und etwa vielleicht 300 Gramm, also nicht mehr als ein Salzstreuer, von dem Cäsium 137. Essas pequenas quantias partilhadas pelo país inteiro, sobre centenas de quilômetros quadrados, já fizeram esse efeito enorme. Imagine então como seria um reator com aproximadamente 100 toneladas de resíduos nucleares sendo liberados. Isso seria uma catástrofe bem maior que Chernobyl, contaminando as pessoas e o ambiente sobre uma grande distância. Und die Menschen nicht nur in der Umgebung, sondern auch noch in größerer Entfernung von Kraftwerken bedroht. Até nos Estados Unidos foi notado um aumento de mortalidade e uma natalidade inferior durante os primeiros meses. O cientista-chefe da operação de limpeza em Chernobyl, professor Vladimir Chernosenko, admitiu que mais de 35 milhões de pessoas foram contaminadas. Até 1991, 250 mil pessoas foram obrigadas a deixar sua terra. Mais de 10 milhões de pessoas ainda moram em áreas contaminadas. Soldados foram obrigados a participar nas operações de limpeza. Aqueles que recusaram foram mortos a tiro. Entre 600 mil e 800 mil soldados jovens do exército soviético foram utilizados para fazer a limpeza. Esse tipo de soldado não existe na Alemanha. As primeiras vítimas radioativas foram enviadas a Moscou e enterradas em caixões de estanho. Os seus corpos ainda vão irradiar por milhares de anos. Toda a parte contaminada teve que ser coletada e eliminada. Toda a floresta e prado teve que ser examinada. Grandes extensões de terra foram escavadas e os animais foram mortos. Depois, iniciaram a construção de um sarcófago de 66 metros de altura. Particularmente a comunidade nuclear, como eu os chamo, que é a indústria e os políticos que têm interesse comercial e político no uso da energia nuclear. Eles queriam mostrar ao mundo que mesmo depois de um acidente nuclear, tudo voltará ao normal. Você constrói uma cúpula bem grossa de concreto ou de qualquer outro material em torno do sarcófago que havia sido construído como um escudo temporário para o reator destruído. E tudo está pronto. O ambiente está protegido e por isso você pode mostrar ao mundo que tudo está totalmente sob controle. Tudo está certo. Nada está sob controle. Até hoje não há nenhum sarcófago, nenhum escudo seguro, e fontes ocidentais afirmam que ainda há uma parte considerável do combustível no interior da construção do reator. Enquanto isso, muitos cientistas de renome têm documentado que os produtos de fissão não estão mais nas ruínas e que o material radioativo agora se espalhou pelo ambiente. O que resta é o mausoléu irradiando para a eternidade. Para a Bielorrússia e Ucrânia, as consequências financeiras significaram um desastre econômico.
Uma parte considerável do PIB da Ucrânia é utilizada todos os anos para lidar com os danos causados. No momento, um novo sarcófago está sendo planejado, um que pode ser colocado logo em cima do antigo. Esta será a maior construção móvel do mundo, com uma altura de 100 metros e uma largura de centenas de metros. Em Chernobyl, a verdade foi uma das primeiras vítimas. Os dados de radiação russos foram manipulados até 100 vezes, apenas para acabar sendo manipulado outras 100 vezes pelo Oeste. Em 1990, organizações como a ONU e a OMS realizaram uma investigação internacional, seguidos pela Agência Internacional de Energia Atômica e da Administração da União Europeia, juntos com 500 cientistas russos e 200 cientistas ocidentais, que examinaram os problemas de saúde resultantes e os danos ecológicos. E eles anunciaram ao mundo: não há riscos de saúde que podem ser conectados à exposição à radiação. E essa era uma grande mentira. Uma mentira porque o chefe da operação já tinha os resultados dos testes patológicos de crianças com câncer de tireoide em suas mãos quando disse ao mundo que não havia problema nenhum. A OMS falsificou o número de vítimas em Chernobyl e até sugeriu para aumentar os limites de radiação claramente. O que a experiência de Chernobyl mostra é que a energia nuclear não pode ser utilizada em uma forma pacífica. Para mim, é evidente que essa forma de energia mata e prejudica. Além disso, esconde as informações sobre as consequências para que as pessoas aceitem essa situação. Apenas algumas horas após o tsunami devastador em 11 de março de 2011, a crise de Fukushima começou e a maior catástrofe na história da humanidade aconteceu. Em seguida, vimos como tentaram esfriá-la com resinas pulverizadas e como usaram jangadas para limpar a água radioativa e altamente contaminada. Tudo isso era falsa propaganda. Adicional ao colapso, se acrescenta que há mais de 4.500 barras de combustível altamente radioativas em Fukushima. Falamos de elementos com uma alta eficiência de combustão que estavam no reator por 6 anos. Em outras palavras, a radioatividade mais elevada possível. Também foi utilizado plutônio contendo barras de combustível MOX. Há toneladas de plutônio em Fukushima e uma grande quantidade já foi liberada. Então a coisa toda é muito pior do que o previsto. Professor Michael Müller, ex-funcionário do Ministério de Meio Ambiente, calculou que o potencial radioativo de Fukushima foi 12.000 vezes maior do que o de Chernobyl. 12.000 Mal höher ist als in Tschernobyl. Muita radioatividade já vazou de Fukushima e ainda mais será lançada durante as próximas décadas. E essa radioatividade foi detectada na água, no solo e nos alimentos, o que significa que nas próximas décadas milhões de pessoas morrerão de câncer no Japão. E não só no Japão, mas em todo o mundo, porque uma vez lançada, a radiação é distribuída por todo o planeta.
Agora, a União Europeia, como precaução, aumentou o nível de tolerância de alimentos de 500 para 1.350 becquerel. Em Chernobyl, o valor era de 0,3, o que significa que ele aumentou 4.000 vezes. O que antes era lixo nuclear, agora é alimento saudável. Concluímos que depois de cada catástrofe desse tipo, a consequência é aumentar os limites aceitáveis, porque uma coisa tem prioridade absoluta: a continuidade da operação de usinas nucleares. O governo do Japão criou a impressão de que toda a situação era controlável, mas não é. O governo decidiu construir uma nova capital em Osaka, no local de um aeroporto de 500 acres. Esse será o novo local para o parlamento, as agências governamentais e as sedes das grandes empresas multinacionais. Ouve-se relativamente pouco desses fatos. Imediatamente após a catástrofe, o Japão estabeleceu o silêncio da imprensa. A mídia crítica relatou que as razões poderiam ter sido possíveis instalações HAARP. Em 2010, Benjamin Fulford perguntou ao ex-ministro das Finanças de Heizou, Takanaka, por que ele entregou o controle total do sistema financeiro a oligarcas americanos e europeus. Ele respondeu que o Japão havia sido ameaçado com uma nova arma de terremoto. O vento felizmente soprou a maior parte das nuvens radioativas para o oceano. Se essas partículas caem em Tóquio, a metrópole seria uma cidade fantasma dentro de um curto espaço. Na Europa, a população inteira de 500 milhões de pessoas vivem próximas às usinas, e muitos diretamente ao lado delas. Se essa catástrofe tivesse acontecido no meio da Europa, a União Europeia provavelmente desmoronaria, pois não teria sido capaz de lidar com ela. A única coisa sensata a fazer, nesse caso, seria uma evacuação rápida. Mas aí há a questão de como evacuar as áreas urbanas. Cidades como Berlim, Frankfurt, Munique ou até Hamburgo. Existe um relatório do Conselho de Controle Técnico, chamado Relatório de 3 horas, que afirma que uma nuvem radioativa precisa de 3 horas até se espalhar, o que torna praticamente impossível uma evacuação. No caso de Hamburgo, os seus 2 milhões de habitantes, a evacuação seria tarde demais. Mesmo que uma evacuação fosse possível, a questão permanece: para onde? Krümmel está ao sul de Hamburgo. Não dá para evacuar para o Báltico. O Mar do Norte não é uma opção. Você poderia chegar até a fronteira dinamarquesa e, além disso, durante um evento nuclear, todos os países europeus irão fechar suas fronteiras. Essas são as leis da União Europeia. Isso significa que você tem 2 milhões de pessoas no meio de um campo que estão sofrendo, pois a contaminação radioativa é realmente a pior coisa que poderia acontecer a uma pessoa. Por outro lado, a evacuação nem é prevista, porque as pessoas estão contaminadas. E os militares têm ordens estritas para atirar em qualquer um que tente sair. As Forças Armadas Federais estão secretamente treinadas para tal cenário. Então, quando uma operação de evacuação é impossível, é necessário pelo menos um tratamento médico das pessoas. Centenas de milhões de curativos seriam necessários. Tranquilizantes, injeções de tétano, analgésicos, transplantes de sangue e de medula óssea, e não apenas uma vez, mas várias. E isso, de fato, só é possível com uma grande quantidade de médicos que também foram contaminados. E além disso, só os parentes próximos podem doar medula óssea, pessoas que também estão contaminadas. Isso significa que cada solução possível é basicamente impossível.
Eu quero ler agora algo de Silenciosamente para o Desastre, sobre o que vai acontecer com as pessoas conforme o Conselho de Pesquisa Médica Inglesa. Wie es diesen Menschen dann ergeht. A partir da terceira semana em diante, pequenas fendas de sangramentos começam a aparecer sobre a pele e boca. Ao mesmo tempo, úlceras aparecem na boca e no intestino. A ingestão de alimentos através da boca se tornará impossível e as feridas se infectam. Por causa de diarreia contínua e febre alta, o doente sente-se completamente desgastado. O cabelo cai e alucinações podem surgir. O número de células vermelhas do sangue diminui e a contagem de células brancas do sangue atinge o seu nível mais baixo. Nesse ponto, a maioria dos pacientes morrem ou se recuperam por um curto momento e depois morrem algumas semanas mais tarde. Se a morte não ocorre em torno desse tempo, algo pior sucede. Pacientes vivem. Com uma perda de peso crescente, completamente mutilado, com uma dor insuportável, sensível a todos os tipos de doenças, encurtamento do tempo de vida, infecções, câncer, leucemia e degeneração dos órgãos genitais e células reprodutivas. E mesmo se alguém fosse capaz de procriar, eles só poderiam dar origem a monstruosidades. Nur Missgeburten hervorbringen können. Isso, porém, não parece impedir ninguém de querer fazer mais lucro com a fissão nuclear. Porque apenas há somente uma lei no nosso mundo, a lei da ganância. E há apenas uma religião, o dinheiro. A política não vai salvar deste mal, porque é parte do nosso sistema e é ajudante dos exploradores e belicistas da elite. Nada disso é a favor da justiça e sim do poder. Diz que o poder está nas mãos do povo, mas isso é simplesmente uma grande mentira, porque as pessoas não têm quaisquer direitos, exceto de lhes serem permitidos a votar de tempos em tempos. Os representantes eleitos decidem então contra o povo e põem as condições de vida no planeta no presente e para todas as gerações futuras em risco. É por isso que a resistência é muito importante. Ela é o instinto de autopreservação numa sociedade saudável, livre e democrática. Desde o início nos contaram mentiras sobre o uso pacífico da energia nuclear. E quando descobrimos, nos defendemos. Percebemos que essas mentiras foram bastante insolentes e desrespeitosas. Uma ameaça para o meio ambiente e para os seres humanos, que têm de lidar com isso não só a curto prazo, mas para um número infinito de gerações. Na área em torno de Gorleben, onde os resíduos nucleares são depositados, a resistência é tão forte que cerca de 95% da população é contra essa armazenagem. E por isso, as autoridades estão enfrentando missões muito difíceis. Eles têm que lutar praticamente contra quase 100% da população. Temos visto isso na República Livre de Wendland, no chamado espaço antinuclear, durante 4 semanas apenas. Mas durante esse tempo, conseguimos construir uma cidade inteira com uma infraestrutura completa. Tivemos um hospital, tivemos uma piscina, um salão de cabeleireiro e até uma prefeitura. Essa foi a República Livre de Wendland e em junho de 1980 foi evacuada por 15 mil membros da polícia.
Essa é a máfia aqui, a máfia da democracia, entende? Eu diria que se Adolf Hitler acordasse, ele teria algo a aprender com eles. Ele não chegou a se aperfeiçoar. As pessoas sempre falam sobre a autoridade do Estado e eu tenho me perguntado nos últimos 2 dias o que é realmente a autoridade do Estado. Cada um de nós é o Estado, nós somos o povo. Nós sabemos o que é a violência. A violência tem sido aplicada nos últimos 30 anos contra manifestantes. Isto, na minha vista, é simplesmente insuportável em um país que se chama uma democracia. Estou absolutamente convencida de que a Alemanha deixou de ser uma democracia há muito tempo. O que resta da promessa que o presidente, o primeiro-ministro e todos os ministros tinham dado quando assumiram o cargo? Eu juro que eu vou dedicar meus esforços a servir o bem-estar do povo alemão, para aumentar o seu valor, para evitar que eles sejam prejudicados, honrar e proteger a Constituição e as leis da Federação, para cumprir meus deveres com consciência e fazer justiça a todos. Os políticos deveriam seguir a opinião pública e não o contrário. Quando o governo nuclear aplica democracia, eles usam cacetetes, balas de borracha e misturam gás lacrimogêneo nos canos de água. A propósito, é muito questionável para mim que os policiais não podem distinguir mais entre as instituições culturais que propõem padrões éticos e morais e que também são seguidos. Que eles não diferenciam e logo começam a bater. Este é, de fato, um declínio de nossa cultura política. A oposição e resistência da população, junto com o desastre de Fukushima, tem pelo menos levado a Alemanha à decisão de não desenvolver a energia nuclear ainda mais. Mas a população tem uma tendência de esquecer muito rápido e a máfia nuclear aproveita cada oportunidade e sem piedade. O abandono da energia nuclear não é gratuito. Nós, que somos contrários à energia nuclear, temos que continuar lutando. Eu acho que grandes protestos e manifestações são importantes porque motivam as pessoas, porque mostra que este assunto é de importância, que as pessoas ficam com raiva, que elas estão fartas de serem enganadas. Eu acho que também é importante perturbar e interromper o funcionamento várias vezes. Isso não quer dizer que seja errado utilizar energia verde, mas não é o suficiente. E isso nunca vai ser suficiente enquanto os políticos decidem contra seu povo. Desde que os interesses capitais vêm à frente da vida das pessoas, enquanto a indústria de energia faz dinheiro em vez de energia, e enquanto armas nucleares são usadas em guerras de agressão sob falsos pretextos para garantir mais poder e dinheiro. Já sabemos o suficiente para enfrentar os problemas principais, como fome, superpopulação, poluição ambiental, pilhagem do nosso planeta e a ameaça de uma nova guerra nuclear. Na verdade, seria possível alimentar a população global de hoje, mas preferem investir em armamento. E assim, além de formação deficiente, a crise está baseada em má política. Para evitar esse desenvolvimento errado, a política precisa reconquistar a influência que perdeu para a economia e voltar a levar termos como ética e responsabilidade mais a sério. É nossa obrigação lutar pela sobrevivência. O medo dos poderosos é a nossa esperança. E se eles nos arrastam para o desastre? Neste caso, nós queremos morrer conscientes. Eu vivi a minha vida. Eu não andei para os idiotas e criminosos. Eu resisti até o fim. O fato é que nós somos governados pelo mal. O bom é tão raro que o nosso calendário é baseado nisso. O mal, porém, é comum.
energia nuclear, mesmo sem as grandes catástrofes, vai ficar como um exemplo de fracasso da humanidade com o uso de tecnologias perigosas. Enfim, todos nós mantemos a responsabilidade de ter acreditado muito tempo na promessa de segurança e proteção, de ter permitido que as empresas de energia tenham tido tanta liberdade e de não ter agido suficientemente cedo contra a política e ceder a riscos ignorantes e loucos feitos em nome do progresso. Com material radioativo que irá irradiar por milhões de anos e eliminar toda a vida, e também com a manipulação genética, nanotecnologia e com todas as substâncias criadas artificialmente, a ameaça de um genocídio total se aproxima. Semelhante a uma colisão de meteorito, vamos levar conosco todos os outros seres vivos ao abismo. Aqueles que são responsáveis estão fazendo um bom negócio, mas não percebem que no final eles vão destruir tudo, até a si mesmos. Temos que superar essa insanidade, porque os governos vêm e vão, mas a radioatividade permanecerá. Esse é o maior crime de todos os tempos. O que eu sei da história, dos crimes durante o Terceiro Reich e dos crimes do século XX, é que os crimes das ditaduras fascistas vão ser ofuscados pelos crimes cometidos aqui e agora. Esses todos foram incidentes que curam depois de um período. Incidentes que podem levar a democracias, melhorias culturais, que podem nos ensinar o que uma política falsamente orientada leva. Com a energia nuclear, isso não é possível. Nós, humanos, desconsideramos completamente as leis ecológicas. Temos a obrigação de salvar tudo o que pode ser salvo. E a única fuga disso consiste em dar maior avaliação ecológica para todos os problemas da vida. Uma ecologia sem ética e moral, sem emoções ou responsabilidade para toda a vida e para o futuro, é impossível. O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração. Temos que abandonar toda a imagem do mundo com a energia nuclear. Essa imagem do mundo está fixa na cabeça, mesmo daqueles que não querem mais as consequências da energia nuclear e são basicamente contra ela. 100.000 anos de resíduos de radiação nuclear é 50 vezes mais tempo do que o tempo desde o nascimento de Cristo até hoje. Quem entrega às futuras gerações um fardo assim, age de uma maneira que não é suportável, não é aceitável. Mesmo se a energia nuclear não custasse 1 centavo, isso por si só seria motivo suficiente para não operar as usinas nucleares e usar a tecnologia nuclear. Esta é uma questão de princípios e não de custo. É suportável ou aceitável se a tecnologia custa menos do que qualquer outra? A questão principal, se é justificável para a humanidade, é muito mais importante. Não há tecnologia sem erros. E as pessoas que não cometem erros também não existem. E se um grande erro nunca pode acontecer, além dos problemas com resíduos altamente nucleares, então é melhor não tocar na tecnologia. É apenas uma questão de bom senso e nada mais. E um sentimento de responsabilidade pelos outros. E esse sentimento de responsabilidade pelos outros não tem que ser muito grande. É senso comum que temos que abandonar a energia nuclear. No final desta longa corrente de erros, deve estar o conhecimento. Quando você perde ou dá coisas materiais, elas se vão. O conhecimento pode ser transmitido sem diminuí-lo. Somente através do conhecimento e responsabilidade podemos proteger o meio ambiente e, assim, a nossa saúde. A esperança está na educação dos jovens
de ter uma filosofia de vida saudável. Nenhuma preocupação é tão importante quanto a herança de propriedades. Devemos passar verdadeiros valores aos nossos filhos, como felicidade, virtude e proteção ambiental, em vez de tentar adaptá-los em um sistema quebrado por medo. Temos uma enorme responsabilidade com os nossos filhos, porque a vida continua e não adianta olhar para trás, com raiva e pena. Cada pessoa morta é um terrível assassinato e também é quando o Estado o faz em grande escala. A consciência tem que estar acima da lei constitucional. Ninguém tem o direito de decretar tanto sofrimento, de arruinar as gerações futuras e colocar a faca no pescoço da criação de Deus. Temos que considerar a interligação de todo o mundo vivo, pensar ecologicamente. Os átomos são os blocos de construção de toda a vida possível na Terra. Por essa razão, não se deve dividir e manipulá-los. Cada átomo em nós provavelmente já esteve em muitas estrelas e, ao longo do seu caminho, até a sua posição atual, já fez parte de 1 milhão de outros organismos. Cada um de nós consiste de átomos constantemente reutilizados. Assim, um número considerável deles presumivelmente pertencia, vamos dizer, a Shakespeare ou qualquer outra figura histórica do passado. Curiosamente, nós mesmos somos relacionados com frutas e legumes. Cerca de metade dos seus processos químicos são basicamente os mesmos que os do nosso organismo. Não se pode repetir o suficiente. Há apenas uma vida. Esta é a verdade mais profunda que jamais conhecemos. Em pouco tempo, um momento de descanso ao vento e uma outra mulher me dará a luz. me dará a luz. Me dará a luz. Was ist geschehen? Was ist passiert? Warum tun Sie sich das an? Haben Sie denn nichts kapiert? Wenn Sie weinen und wenn Sie schreien, machen andere die Augen zu und wollen alleine sein. Wir tun so, als wenn wir blöd, als hätten wir nichts gehört. Sind nicht stehen, bleiben stehen, wenn uns jetzt schon nichts passiert. Vielleicht kannst du, vielleicht kann ich, vielleicht können wir in die Welt erklären. Vielleicht kannst du, vielleicht kann ich, vielleicht können wir dabei fliegen. Wenn es raucht und wenn es knallt, laufen sie davon vor Hass und vor Gewalt. Wenn wir glauben, wir sind frei, sagt die nächste Radioshow, willkommen, du bist live dabei. Wir tun so, als wären wir blöd, als hätten wir nichts gehört. Sind nicht stehen, bleiben stehen, wenn uns jetzt schon nichts passieren. Vielleicht kannst du, vielleicht kann ich, vielleicht können wir in die Welt erklären. Vielleicht kannst du, vielleicht kann ich, vielleicht können wir dabei Frieden lernen.